Bom dia. Sejam bem-vindos ao 2º Congresso das Marcas com o tema Agora é Pensar. 3 anos depois do primeiro encontro, a Centro Marca volta a promover este espaço de partilha das marcas. No rescaldo de uma pandemia que ainda não terminou e abraços com uma inflação recorde, agora é preciso pensar em soluções e definir como é que as marcas se vão posicionar num futuro desafiante. Para vos dar as boas-vindas, chamo ao palco Nuno Fernandes Tomás, presidente da Centro Marca. Excelentíssima Senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação, caros responsáveis das diferentes entidades públicas, caros amigos e caras amigas. Estamos aqui hoje reunidos para uma importante jornada de trabalho, mas também para um dia de regresso a um convívio que tanto gostamos, o dia do reencontro do ecossistema das marcas. Um dia que se torna possível porque um conjunto de marcas, de empresas associadas e outras que ainda não são nossas associadas, decidiram apoiar a realização deste congresso e, por isso, aproveito para agradecer a todas que quiseram estar aqui connosco hoje. Passaram cerca de 2 anos e meio do nosso anterior congresso, mas muita água passou debaixo da ponte. O contexto é totalmente diferente. O mundo mudou, e mudou muito. Nas nossas vidas pessoais, nossas famílias, nossas organizações. Na nossa esfera, o mercado mudou, a mobilidade mudou, o consumo mudou, as organizações mudaram e as operações mudaram. E, obviamente, também as marcas mudaram. Mudaram porque foram obrigadas a mudar. Mudaram porque quiseram mudar. Se os nossos consumidores e os nossos públicos mudam, as marcas têm que acompanhar essa mudança. E, mais uma vez, as marcas foram os indutores da mudança e as locomotivas da mudança. E tal como nos restantes elos da cadeia, mostramos ao longo destes mais de 2 anos uma enorme capacidade e resiliência para ultrapassar os vários obstáculos que foram sendo consecutivamente colados no nosso caminho. Aproveitava esta oportunidade para saudar aqueles que, em funções de responsabilidade, souberam ao longo desse difícil período ter uma sensibilidade especial para temas absolutamente críticos para as nossas empresas e enviar daqui um abraço ao Pedro Cisa Vieira e ao João Torres. Contudo, hoje, neste congresso, não é o local para nos congratularmos, para dar demasiado relevo ao que fizemos, mas para discutir o contexto que estamos a enfrentar e as pistas para ultrapassar todas as dificuldades que estamos e iremos continuar a enfrentar nos próximos tempos. É o dia, sim, para discutir o que iremos fazer e como iremos fazer. É o dia para passar o presente para o banco de trás e colocar o futuro ao volante. Porque queremos ser atores principais de desenvolvimento do país e não parte do coro dos que não cessam de reclamar soluções, mas que pouco fazem para as concretizar. Mas somos realistas e temos consciência de que estamos a enfrentar o período mais complexo das últimas décadas. Na minha opinião, ainda mais difícil do que aquele que vivemos quando estávamos imersos na pandemia. Provavelmente o cenário mais desafiante da vida profissional da maior parte dos que estão aqui hoje sentados neste auditório. Poderia fazer uma lista exaustiva de todos os desafios que enfrentamos, mas foco-me essencialmente em 2 grandes questões que devem ser endereçadas neste congresso de hoje. Primeira, conseguirá o mundo das marcas enfrentar de forma positiva as disrupções da cadeia de abastecimento e a vaga inflacionista que estamos à espera? Segunda, como se devem posicionar as nossas marcas neste período? Em relação à primeira questão da disrupção, é importante lembrar a inconstância da procura, as reaberturas da economia em momentos e com acelerações distintas, as quebras de fluxos logísticos e o enorme impacto ao nível da oferta. Tudo fenómenos que geraram um desbalanceamento económico global, tendo como consequência a escassez de produtos,
desabastecimento dos mercados, o agravamento de custos e, consequentemente, uma forte pressão inflacionista. Esta pressão inflacionista já existia antes da invasão da Ucrânia, mas esta veio definitivamente acelerar e agravar o problema. Estamos todos agora a enfrentar a falta de experiência de trabalharmos num regime inflacionista. E isto obriga-nos a um processo de reaprendizagem. Quanto à segunda questão do posicionamento das marcas, todos sabemos que a tensão inflacionista e perda de poder de compra vão tornar o mercado mais agressivo e competitivo, mas também mais curto e pressionado a nível das margens. A transposição do agravamento de custos para o consumidor é crítica e tem um efeito cobertor. Se nos focarmos apenas na proteção da rentabilidade, provavelmente iremos perder o consumidor com forte perda do seu poder de compra e vice-versa. Sabemos também que períodos de dificuldades económicas são favoráveis ao crescimento das marcas próprias, seja pelo argumento do preço mais baixo, seja pela agressiva concorrência entre as marcas próprias dos diferentes retalhistas ou pelo ganho de cota dos retalhistas do chamado sortido curto que temos estado a assistir. Vai ser impossível fugir de uma batalha feroz pelo espaço de prateleira e provavelmente serão ainda mais agravados os correspondentes custos de acesso. Temos que fazer tudo, mas tudo, para manter a liberdade de escolha do consumidor face à hegemonia das marcas próprias. As marcas terão que ser capazes de usar as suas armas para contornar momentos em que o consumidor virá diminuída a sua capacidade de comprar, consumir e escolher. Não queremos deixar crescer o gap entre os nossos preços e o das marcas próprias e não abdicaremos de usar as ferramentas promocionais para atrair o consumidor e limitar o diferencial de preços. Pela sua forma de ser e estar, a Centromarca não se vê como entidade reivindicativa. Contudo, em cada momento e em cada contexto, temos que saber transmitir às autoridades e entidades relevantes as nossas preocupações e as nossas sugestões. E neste momento julgamos que as políticas públicas têm de interessar de forma mais eficaz a questão do poder de compra dos consumidores, seja pela via fiscal, seja pela via salarial. Defendemos também que os programas de apoio à economia, como o PRR e o PT 2030, têm de chegar mais rapidamente às empresas, gerando um efeito de alavancagem necessário para a transformação da nossa economia. E que nas sucessivas revisões destes programas deva ser dado mais relevo ao investimento na marca, seja pela via da propriedade industrial, seja também nos investimentos com ela relacionados, sua comunicação, inovação e sustentabilidade. E para terminar, aproveitando a presença da Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação, gostava de saudar publicamente a forma cuidadosa e eficiente como o seu Ministério, e especialmente o GPP, se envolveram no processo de transposição da importante Diretiva Unfair Trading Practices, dando-se assim mais um passo importante no reforço do maior equilíbrio ao longo da cadeia de abastecimento, uma das maiores bandeiras da Centromarca. E já agora saudar também a recém-anunciada iniciativa da Sra. Ministra, a criação de um Observatório de Preços. Caras amigas, caros amigos, em 2019 colocámos o resto do mundo a falar das marcas. Neste Congresso, as marcas vão mostrar os seus dilemas e caminhos ao resto do mundo. Bom Congresso. Peço agora que suba ao palco a excelentíssima Senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes. Então, bom dia a todas e a todos. Permitam-me que a minha primeira palavra seja de satisfação por voltarmos assim a uma sala destas cheia de pessoas para pensarem e para construírem o nosso futuro coletivo. Muito obrigada por isso e cumprimento o Sr. Presidente da Centromarca, Nuno Tomás, agradeço-lhe o convite para estar aqui convosco neste início de trabalhos. Cumprimentar também o Sr. Diretor-Geral da Centromarca, Pedro Pimentel, o Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo,
Queria também cumprimentar o Dr. Jorge Henriques, que ainda ontem estivemos por outras vias, hoje aqui presencial, da FIPA. Cumprimentar o Sr. Presidente da ASAI, Pedro Gaspar. Cumprimentar o Sr. Professor Augusto Mateus e, na sua pessoa, todos aqueles que vão moderar, que vão participar nos painéis ao longo deste congresso. Todos os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Este mote, o segundo Congresso das Marcas, que põe como reflexão agora é pensar, porque na realidade temos que pensar aquilo que temos que fazer e o que temos que fazer rapidamente, porque o futuro é hoje e carece de respostas que são efetivas. Acredito mesmo que as comunicações, os debates que hoje aqui vão acontecer, vão contribuir para o encontro de soluções para os desafios que atualmente nós estamos confrontados, que são nacionais, que são europeus, mas que são globais também. E quero, por isso, dizer que a investigação, que a inovação são as práticas que temos que pôr ao serviço da economia numa estreita em articulação, num contexto que é europeu acima de tudo. E queria começar por vos dizer que há duas matérias que são para nós muito importantes. Em primeiro lugar, a transparência. O nosso país tem os processos mais rigorosos, sobretudo no setor agroalimentar, e os produtos nacionais são regularmente verificados, seja pela ASAI, seja pelos próprio Ministério da Agricultura, mas seja também pelos produtores, pelos transformadores em toda a cadeia de valor, em processos que são transparentes e com base científica. É uma forma séria, rigorosa, que garante a segurança e a confiança dos consumidores, com honestidade e sem falsos alarmismos. É também esta a melhor forma de assegurarmos a responsabilização de todos os elementos da cadeia de valor na distribuição alimentar, dos produtores até às superfícies comerciais, num verdadeiro sistema democrático. Mas o segundo ponto é a eficiência produtiva, como elemento-chave para podermos fazer aquilo que hoje está, quando nunca, como agora, na ordem do dia, a alimentação enquanto fator determinante para podermos alimentar globalmente a população mundial. Nós precisamos produzir alimentos em quantidade, seguros, acessíveis e que sejam nutricionalmente adequados às populações. Com esta base sólida, é por isso possível promover a inovação nos processos de marketing e consolidar a excelente reputação que as marcas nacionais têm nos mercados mundiais. Os dados estatísticos mais recentes revelam que as empresas portuguesas demonstram uma grande resiliência, uma grande resistência, diria mesmo, e uma grande capacidade de adaptação, apesar dos desafios que foram colocados durante estes 2 últimos anos, primeiro a pandemia e agora a guerra. E os dados mostram-nos isto mesmo. As exportações do complexo agroalimentar, onde incluímos a agricultura, a pesca e a agroindústria, cresceram 13% em 2021, mas vêm a crescer ao longo da última década em 5% ao ano, superando já em 2021 os 7 mil milhões de euros. E estão a crescer já em 2022 em 23%. Mas também o indicador de confiança dos consumidores, este mês de abril e maio, aumentou após uma diminuição grande que foi registada em março deste ano, segundo o relatório do INE que foi divulgado no início desta semana. E o complexo agroalimentar representou cerca de 11% das exportações dos bens portugueses em 2021. E é por isso que no campo da internacionalização e na abertura de novos mercados, as empresas portuguesas, desde o 21º Governo, abriram 65 mercados para 272 produtos. E por isso também estamos neste momento todos responsabilizados por colocar a alimentação ao serviço não só da população portuguesa, mas também de um projeto maior onde nos encontramos, que é
a União Europeia. Gostaria, por isso, de focar o tema que ultimamente tem estado na atenção mediática e que tem a ver com o impacto da guerra na Ucrânia e que diz respeito à soberania alimentar. Os fatores envolvidos na produção agroalimentar atual foram e são cada vez mais ambiciosos, mas nunca foram tão complexos. Se, por um lado, é premente aumentar a produção mundial, porque para fazer face às necessidades nutricionais de uma demografia mundial com tendência de crescimento, por outro lado, temos desafios concretos de sustentabilidade que muitas vezes são determinantes a nível do modelo de negócio. É preciso conciliar todas estas condicionantes e tendo ainda em conta, diria eu, tendo em conta as preferências dos consumidores, que podem ser condicionadas e que são muitas vezes condicionadas por questões sociais, comportamentais, mas também por questões educacionais, também por fatores éticos e ambientais que podem condicionar as preferências. O desperdício alimentar é muitas vezes ponderado, tal como a escolha das embalagens menos poluentes. Conciliar todas as exigências de sustentabilidade e da segurança na qualidade alimentar com as tendências de consumo, mantendo a produtividade, é um exercício de equilíbrio entre a ciência e a tecnologia, onde apenas a ciência e a tecnologia podem ajudar a resolver. E o desafio é este, passa pela inovação, passa pela criatividade. A investigação científica, aliada à indústria alimentar, permite várias abordagens para dar resposta aos diferentes desafios alimentares da humanidade. Por exemplo, o uso das tecnologias de processamento de alimentos mais ecológicos que permitam a utilização de menos matérias-primas, água e energia e reduzir assim a pegada de carbono no setor alimentar. O desenvolvimento de técnicas e de processos para a utilização de todo o produto alimentar, minimizando as perdas durante a produção e potenciando os subprodutos do processo numa perspectiva de up-recycling, gerando novos materiais de valor acrescentado que poderão ser alimentos, produtos cosméticos, farmacêuticos ou outros fins. O desenvolvimento de novas tecnologias de produção, como a impressão 3D, que permitem um novo nível de customização ao consumidor, o desenvolvimento de produtos alimentares clean label, menos processados e com formulações mais simples e perceptíveis ao consumidor, o uso de novos aditivos alimentares, nomeadamente aditivos naturais com menos efeitos adversos para a saúde humana, ou o uso de fontes alternativas, por exemplo, as algas, as microalgas, com menor impacto ambiental. Mas ainda as embalagens alimentares mais sustentáveis, biodegradáveis, inovadoras, em alternativa às embalagens convencionais provenientes de resíduos fósseis. Neste tema destacam-se as embalagens edíveis, que geralmente tiram proveito dos subprodutos alimentares, ou das embalagens inteligentes, que monitorizam a qualidade do alimento no seu período da prateleira. E isto sem deixar de atender à justa remuneração de todos os elos da cadeia alimentar. Fundamental, por isso, como há pouco o Nuno referenciava, termos um observatório que acompanhe o preço desde o produtor até ao consumidor, de maneira a que a distribuição do rendimento se possa fazer efetivamente sem perda de nenhuma componente. Também é importante refletir sobre os constrangimentos das cadeias de distribuição cada vez mais globalizadas, evidenciadas neste contexto da guerra da Ucrânia. É crítico avaliar múltiplas alternativas alimentares e a interligação dos fatores geopolíticos que afetam a disponibilidade e o preço dos alimentos a nível global. Ficou isto bem evidente com a produção de cereais e as oleaginosas, concentradas numa zona geográfica específica, potenciando riscos associados a conflitos como o que vivemos atualmente ou também a catástrofes naturais. E por isso queria falar-vos da Agenda de Inovação 2030 para a Agricultura, através das iniciativas emblemáticas, a alimentação sustentável, a promoção dos produtos agroalimentares portugueses, que identifica as prioridades para o desenvolvimento do setor agroalimentar. Iniciativas que pretendem estimular a produção nacional, a adoção de sistemas de produção e distribuição mais sustentáveis, as cadeias curtas de abastecimento e a valorização de produtos de qualidade.
É importante contribuir para o aumento da notoriedade e da reputação dos produtos agroalimentares nacionais nos mercados internacionais, potenciando a captação também de investimento estrangeiro para o nosso país. Para finalizar, quero deixar uma palavra de estímulo e agradecimento a todos os profissionais ligados ao setor agroalimentar, a todos aqueles que fazem chegar às nossas casas os produtos frescos e transformados de grande qualidade, que orgulham o país porque se distinguem pela sua qualidade e pela sua segurança. Produtos que querem continuar a levar a marca Portugal a todos e todos os dias. E se hoje somos convocados à reflexão e ao pensamento, eu quero concluir com uma citação de uma grande mulher, muito à frente do seu tempo, que foi Maria de Lourdes Pintacilgo, e que diz: se queremos um futuro melhor, o futuro começa hoje e está nas nossas mãos. E que esta reflexão possa, de facto, também ajudar a condicionar o nosso futuro, que nós queremos verdadeiramente fazer pessoas mais felizes. Muito obrigada.